Loucura, loucura, loucura! Voltamos aqui ao Rola Entrando no Roger, quer dizer, com o Roger. Trouxemos aqui o nosso querido amigo Roger, que vai comentar as questões históricas da prova da FATEC, as questões 1, 2 e 3. Fala, Tony! Beleza, amigão? Ah, Tony, uma boa queda para o Coringão, Tony! Nós vamos render, eu tenho certeza disso. Mais engraçado que a queda vai ser o Corinthians não conseguir a ascensão para a Série A no ano que vem. Vamos torcer, vamos torcer, anticorintianos! Quando a gente espera que pior já passou, a gente sabe que a merda maior ainda tá por vir, né? Então, eu tenho medo de pensar nisso. Se bem que já diz o velho ditado, né? Quando você pisa na merda, o melhor que tem a fazer é abrir os dedos. Galera, vamos lá. Comentando as questões de história da FATEC, que foi realizada aí nessa tarde quente do dia 9 de dezembro de 2007. Vestibular FATEC, tradicionalmente um vestibular difícil na área de história. Por quê? Porque é conteudista. Vamos ver a questão 1. Tratou de um tema clássico. História antiga, antiguidade ocidental, Guerra do Peloponeso, um dos temas mais recorrentes nesse ano de 2007, até porque foi lançado o filme 300, foi um grande acontecimento, discutiu-se muito a cultura grega a partir do filme 300, então tá lá. Uma questão, para não fugir da lógica, uma questão sobre Guerra do Peloponeso, um trecho do Tucídides, que fala sobre a democracia ateniense, e ele pergunta assim: o trecho acima faz parte do discurso feito por Péricles em homenagem aos atenienses mortos durante a Guerra do Peloponeso. Por esse discurso é correto afirmar que a alternativa correta era a alternativa B. Era não, é B. Péricles se orgulhava da cidade de Atenas por ser ela uma cidade democrática que não imitava o sistema político de outras cidades-estado, mas era imitado por elas. O orgulho dos atenienses por terem desenvolvido um modelo de organização política específico de Atenas. Por mais que os revisionistas apareçam por aí falando sobre uma possível democracia em Esparta, isso é besteira. Pelo menos até aqui não se pode falar sobre isso com plena convicção, a não ser os crocodilos, os jornalistas que são vis. Questão número 2. Um texto da Laura de Mello e Souza. O Império deste Mundo. Está falando lá sobre a América Portuguesa, o século XVIII, os conflitos resultantes da colonização, quando o iluminismo já aparecia como corrente ideológica nesse século XVIII tão tumultuado, tão grandioso que foi na Europa e, claro, ecoou por várias partes do mundo, o iluminismo, não é? O texto faz referência a quais movimentos? A alternativa correta é a alternativa E, para desespero de muitos alunos e professores de história, porque fala dos motins do Maneta, coisa que nenhum professor costuma comentar. De qualquer forma, o que a gente tem que lembrar quando percebe que o texto se refere ao século XVIII? Tem que lembrar das revoltas nativistas que antecedem as emancipacionistas. Não são exatamente pela independência, mas sim contra os abusos cometidos pela colonização predatória dos portugueses. Maravilha, questão 2, alternativa E, de Elefoa. Muito bem, questão 3, aparece ali o 6º artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, contexto, portanto, da Revolução Francesa. Não tem como esquecer desse grande emblema que é o ano de 1789, finalzinho do século XVIII, princípio da Revolução Francesa, que se estendeu por 10 anos como processo revolucionário. O artigo acima estava diretamente relacionado aos ideais. Putz, essa foi a questão baba da prova da FATEC. Pela madrugada, socialistas? Será que os iluministas, será que o ideal que norteou a Revolução Francesa é socialista? Será que é capitalista? Apesar de não ser contraditório, o que ele queria mesmo era que você assinalasse a alternativa D de débil, iluministas que fizeram parte da Revolução Francesa. Uma questão bem simples, bem fácil, que a maioria deve ter acertado. Tá lá então, as 3 primeiras questões da prova de história, 3 questões bastante tranquilas, e agora eu passo a bola de volta para o meu colega Tony. Oi! Como eu tinha prometido para vocês aí, vou passar agora os telefones das unidades do Enfio, lá do Grande ABC. São Bernardo do Campo, liga lá, fala lá com o Marcelão.
4335-1719. Também pode ser em Mauá, 4516-2466. Fala com a Daniela. E lá em Diadema, 4056-7705. Se informa lá com a Zuleide sobre justamente os cursos para o vestibular do ano que vem, pré-vestibular do ano que vem, aqui no Instituto Enfio. Daqui a pouco eu comento mais alguma coisa sobre Enfio e daqui a pouco mais correção de mais história e outras matérias na correção aqui da FATEC. Daqui a pouco nós voltamos.